Olá, meu povo, bom dia! Aqui é a professora Amparo de História. Ô, minhas crianças, espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. E hoje nós estamos aqui juntinhos, você lá e eu cá, mas estamos conectados, conectadinhos. Hoje iremos ver falar sobre a Europa. Nós já falamos sobre a América, foram nossos índios, né? Os nossos índios, quando eu falava. Falamos sobre a África, os povos e suas culturas africanas. E agora vamos trabalhar com as mudanças na Europa feudal. Vamos ver o que estava acontecendo na Europa, lá no século XI. Século XI. Então, gente, quando diz a mudança na Europa feudal, essa Europa feudal é quando ela vai viver, sai ela era desenvolvida lá no campo, certo? A terra que tinha um valor, a terra que trabalhava, tinha os senhores de terra, que são dados o nome de feudo, certo? Então, nós vamos trabalhar essa questão aí. Então, nós vamos ver o que aconteceu, o que vai acontecer agora na partir do século XI. Com essa Europa que estava voltada para o campo, para as coisas tudo parado. E vamos ver agora o que aconteceu. E o que vai acontecer, ok? Vamos lá. Vamos. Então, gente, para começar, nós temos aqui uma gravura. O que vocês estão vendo aqui? Aqui bem ao lado, tem um texto, um pequeno texto. Não é bem um texto box, mas é uma legenda da gravura. Ela fala que é um retrato de Thomas More. Lá, ele viveu de 1478 a 1535, no século XVI. Essa gravura está lá no Museu Granet, na França, ok? Pois é, então, o que vocês olhando para essa gravura, vocês veem nele? Vocês veem o que? Um óculos, ok? Mais embaixo, nós temos aqui o que? Um garfo de ouro, a cerca de 1750, certo? Um garfo de ouro. Mais embaixo, nós vemos o que? Nós estamos vendo aqui uma casa muito linda, parecendo cena de novela, mas é uma universidade. E essa universidade, é uma universidade de direito de Recife, está lá no Pernambuco. Esse aqui é uma imagem de 2015, ok? Então vamos lá. Então, nós vendo óculos. Já imaginou nós sem óculos? Universidades. Já imaginou nós sem universidade para nós aguçar o nosso conhecimento, nosso saber, para nós sabermos o que nós queremos, para tentar modificar o nosso meio para melhor. Outro, vidros nas janelas. O texto fala sobre vidros nas janelas. Vocês imaginaram você numa salinha, bem quentinho no inverno, e vendo tudo passar lá fora e você tá bem protegidozinho do frio, certo? Então, e vendo tudo que tá passando. Então, também, vamos ver aqui que vocês viram, que eu já falei, o garfos. Tudo isso foram inventados. Também o livro, um livro que tão útil à nossa formação como cidadãos, não é isso? Então, assim, não podemos dizer que a Idade Média foi uma época de atraso e estagnação. Por quê? Porque tudo isso que aconteceu, que nós vamos descobrir, isso se deu, certo? Tudo isso foram gestados durante a Idade Média, certo? Não existe o novo se você não trouxer algo do velho, ok? Então, hoje nós iremos ver as mudanças ocorridas na Europa feudal na área da agricultura a partir do século XI. A partir do século XI. Mas antes de mais nada, antes daqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a universidade. É uma
parte muito bacana, né? Vocês aí que estão estudando, vamos estudando com cuidado para nós chegar lá no ensino médio, depois fazer o Enem para fazer uma faculdade. Aí você escolhe qual universidade que vocês querem, não é isso, gente? Você escolhe a faculdade que vocês querem e também a universidade que vocês querem, certo? Bom, então o que eu quero dizer para vocês é que a ideia de que a Idade Média não pode ser considerada como uma idade das trevas. Por quê? Porque, como fizeram os intelectuais renascentistas, nós não iremos ver na frente, que eles tentam chamar a história, a Idade Média, a Idade das Trevas, certo? Mas como já falamos, que o novo não surge sem ser um velho. Então, gente, durante boa parte da Idade Média, as únicas escolas eram dos mosteiros ou das catedrais, certo? Era dos mosteiros e das catedrais. Também, e os professores eram monges ou padres no século XII. Os burgueses percebem que a prática do comércio exigia conhecimento da escrita e do cálculo. Vocês já imaginaram alguém no comércio que não sabe escrever e nem fazer cálculo? Vai dar o seu dinheiro suado para o cliente, né, gente? Então, é o seguinte. Então, para começar, o que é para vocês burgueses? O que deve ser burgueses? Né? Burgueses é um termo que designa a classe social dominante do sistema capitalista e está formada por proprietários de bens ou capitais, ok? Então, isso aqui já estamos buscando já estamos em outra forma de econômico, não é mais o feudalismo, um sistema, agora é o capital, voltado para o capital, certo? Bom, dando continuidade aqui sobre os burgueses. Então, eles perceberam que sem a escrita, sem o cálculo, não poderia levar para frente. Então, eles passaram a financiar a criação de escolas leigas, ou seja, desvinculadas da igreja. Se quem dominava a igreja, a escola, a universidade, eram os padres ou os monges, então eles viram que eles tinham que buscar, porque eles queriam buscar outra coisa. Então, as universidades daquela época eram diferentes das de hoje. Eram associações de professores ou de alunos que se reuniam para defender seus interesses diante das autoridades. Então, inicialmente, as universidades medievais não possuíam instalações próprias. Eram universidades ambulantes. As aulas muitas vezes eram dadas em lugares como celeiros, certo? Era dada como celeiros. Ou à beira de estradas. Aonde, olha a diferença aqui do onde e o aonde. Aqui está parado. O onde está parado, mas o aonde está em movimento. Então, aonde o professor ia, aonde ele ia, veja só o movimento do professor. Os alunos o acompanhavam em verdadeiras viagens. Cris, eu quero dar aqui um exemplo rapidão. Quando eu fiz meu ABC, eu tinha 5 anos, ou era 4 anos, 5 anos, sei lá, alguma coisa no interior. E a gente estudava, nossa professora passava uma semana sem ir, ela morava no interior, a professora Vitorinha, e nós morávamos no outro interior. Então, ela passava, às vezes, uma semana sem ir para a escola. E a nossa escola era como diz? Um barracão de festa, onde só tinha entrada, não tinha saída. E o que acontecia? Como ele não se preocupava em botar uma cancela, os bois da minha tia,
e também do outro homem lá, que era o Zé Calicera. Ele tinha os bois dele. E esses bois iam dormir à noite lá nesse barracão. Então, quando ela custava vir, e no dia que ela vinha, que ela ia à escola, aí tava tudo melado. O que acontecia? Ela botava nós para limpar. Aí nós limpava, ficava suja aí em casa, tomar banho, certo? E a mãe ainda ficava feliz por isso. Aí nós voltava, tomava banho, aí que nós ia ter aula, certo? Mas também esse dia ela ficava com a gente lá, almoçava na casa dos nossos pais, e era isso. Então é o seguinte, naquela época era muito difícil mesmo. E era porque a minha não era universidade, mas eu alcancei ainda esse período que ainda tinha palmatória ainda, tá bom? Aquele tempo. Pois é, gente, então dando continuação aqui. Continuidade. Então, com o tempo, as universidades passaram a alugar salas para suas aulas. Olha, começou a organizar, certo? Porque tinha que ter investimento para aprender a escrever e fazer cálculos. Ok. Então, a universidade medieval era constituída geralmente por 4 faculdades: as de Direito, Medicina, Artes, que mais tarde foi chamada de Letras, e a Teologia, que na época era muito ligada à filosofia. E a primeira universidade da Europa foi a de Bolonha, em 1088. Depois foram fundadas várias outras, como a de Paris e Montpellier, na França, Oxford e Cambridge na Inglaterra, Salamanca na Espanha e Coimbra em Portugal. Então, essas umas características primordial da universidade do passado e do presente é a autonomia. Dentro dos muros da universidade se permitia e se permite a liberdade de pensamento e de ensino. Então, por isso que nós falamos que quando nós vamos para a faculdade, lá nós vemos a vida de outra forma. Então, está dizendo certo, além, certo? Você tem o quê? Curso superior. Esse curso superior é o curso universitário. Então, esse curso nos dá uma melhor clareza da vida, certo? Então, por isso que as pessoas que fazem faculdade, eles têm autonomia de pensamento, certo? Ele tem pensamento próprio, ele não se prende a nada, ok? Pois é, criança. Então,